A responsabilidade de conferir o pagamento é da corretora, da seguradora ou do segurado? O que acontece? Quando o segurado faz a contratação, ele sabe a forma de pagamento que ele escolheu. Então, se por algum motivo, um exemplo que já aconteceu, a gente sabe, o cartão dele foi cancelado e ali estava para debitar, no cartão de crédito dele, e foi cancelado, ele não informou para a corretora e por algum motivo ficou inadimplente, o seguro cancelou. E aí? E aí a responsabilidade é de quem? Né? A gente entende que não é da corretora, por quê? Porque o segurado ele faz o acompanhamento, em tese ele deveria fazer o acompanhamento desses débitos em conta em conjunto com a corretora. Agora, se a seguradora avisa para a corretora e a corretora não avisa para o cliente, a gente pode falar de uma corresponsabilidade aí. Por quê? Porque a comunicação da seguradora muitas vezes não é nem direta com o segurado, passa pela corretora. Então, por isso que ela tem que ter muita transparência e traçar processos e procedimentos, que no caso, quem é da RSA já tem isso tudo aí pronto, para como que isso vai ser feito e dar essa transparência. Então, a questão da inadimplência, se o segurado não fica atento a isso, pode acontecer de ter uma negativa. Né? Aí vai dar toda a dor de cabeça de uma coisa simples, que é ele acompanhar. Informar as alterações que aconteceram, tanto de pagamento quanto do risco. Né? A gente falou isso no último Uppercast, falando das responsabilidades de cada um. Então, assim, a responsabilidade do segurado é manter a pólice ativa, então, ou seja, informar se mudou alguma coisa na forma de pagamento ou não, e informar as alterações que tiveram no risco. Né? Então, assim, você tem essa responsabilidade, manter o seu seguro em dia contratado e informar qualquer tipo de alteração. Mas legal, assim, porque existe muita dúvida. Acontece com o cliente, meu seguro cancelou, você nem me ligou para falar. A corretora, se faz isso, igual a gente aqui na rede RSAP faz, para as nossas unidades, nós temos um centro de operação compartilhada aqui, que a gente tem pessoas que acompanham a inadimplência para ajudar o cliente a estar adimplente com a pólice ativa. Preste bem atenção, ajudar o cliente, porque essa responsabilidade e obrigação é do próprio cliente de manter o contrato dele em dia, pago, adimplente, na forma de pagamento que ele contratou com a seguradora. Isso mesmo. Então, igual a gente está falando, a responsabilidade do cliente começa lá atrás de confirmar a pólice, manter o pagamento em dia, informar eventuais alterações no risco, no risco ali que está segurado, e imediatamente, quando acontecer qualquer tipo de sinistro, informar para a seguradora para que esse risco não se agrave também. Boa também. Ó. O que o Dr. Tiago falou aqui é importante, porque no contrato de seguro deixa muito explícito lá que todo sinistro, todo qualquer sinistro tem que ser avisado imediatamente, com pena de perda de direito da indenização do sinistro. Então, cada tipo de seguro tem ali um prazo, existe um prazo do Código do Consumidor, que, se eu não me engano, são 2 anos, não, 1 ano, 1 ano para avisar o sinistro e 2 anos após o aviso de sinistro. Então, se eu avisei o sinistro hoje, eu tenho até 2 anos para perder esse direito para com a seguradora, e se eu não avisei, o máximo que eu tenho 1 ano. Mas ainda assim, dependendo do sinistro, quanto mais tempo você demorar para avisar, mais você está agravando aquele risco. Eu vou dar um exemplo. Eu ia dar um exemplo também. O exemplo que aconteceu, a gente está até para demandar judicialmente, é um exemplo real. Uma pessoa capotou um caminhão e esse caminhão ficou no buraco lá na estrada. E demorou um tempo para acionar a seguradora. Quando ele acionou e foi lá buscar, antes da seguradora mandar o guincho para tirar esse caminhão de lá, o caminhão incendiou. E deu perda total, queimou tudo, porque ele estava transportando algodão, e algodão é complicado, pega fogo fácil. Então, se eles tivessem avisado rapidamente, talvez a seguradora já tinha ido lá, já tinha resolvido, não tinha acontecido vazamento de algum combustível, possivelmente, e não tinha pegado fogo.
Então, a questão de avisar rápido é justamente para evitar majorar esse risco, tanto para E aí que entra as exclusões, né? Então, ou seja, lá na seguradora o contrato é bem amarradinho, que se não avisar imediatamente, você tem perda de direito. Só que aí no Código do Consumidor eu tenho 1 ano para avisar. Então, por que eu tenho que avisar imediatamente? Porque tem uma outra cláusula nas condições gerais falando que se eu agravar o risco, eu perco o direito de indenização, certo? E aí vou dar um exemplo real também que aconteceu de um roubo que teve no Rio de Janeiro. É importante falar que é no Rio de Janeiro. Que houve um roubo do automóvel de um segurado aqui. E, por incrível que pareça, esse segurado ele não fez boletim de ocorrência, demorou 7 dias para fazer um boletim de ocorrência e avisou o sinistro só depois que fez o boletim de ocorrência, porque a gente exigiu o boletim de ocorrência para fazer, porque para roubo, obviamente para roubo, o documento de premissa para avisar um sinistro é o boletim de ocorrência. Ou seja, se você teve um bem roubado, a primeira pessoa que você procura, a polícia. Conduta de demonstrar boa-fé para a seguradora que você quer tentar recuperar esse veículo, né? Porque se você não faz o boletim de ocorrência, que é a polícia, que é o órgão responsável por apurar o crime, por abrir um inquérito, por buscar tentar reaver esse bem que foi roubado, gera até uma presunção de talvez de alguma coisa errada, de uma má-fé. Por isso que eu deixei claro que é Rio de Janeiro. E aí, assim, sem preconceitos, tá, gente? Mas deve ser o CEP, logisticamente falando, que deve ter o risco mais agravado. A seguradora abriu sindicância, né, obviamente, depois de avisar o sinistro. Ou seja, ele demorou para fazer o boletim de ocorrência, demorou mais para fazer o aviso de sinistro, e aí entra no exemplo prático que a seguradora ela tem o direito de localizar esse veículo. Então, por exemplo, a seguradora pode, em conjunto com o segurado, correr atrás desse veículo. E o segurado ele tem por obrigação fazer tudo o que for necessário para reduzir qualquer tipo de dano. Esse segurado fez completamente o contrário. Né? A seguradora fez o que então? Contratou um investigador, sindicância, foi atrás do segurado, foi atrás do carro. E aí, por algum motivo, o segurado mandou cancelar o sinistro. Uma série de condutas estranhas, né? Antinaturais, a boa-fé do procedimento e regulação de sinistro que se espera de uma pessoa. Então, assim, para vocês entenderem o porquê das coisas do contrato de sinistro, do contrato de seguro. Então, uma das obrigações, como o Dr. Tiago falou, é avisar imediatamente aquele sinistro, né, o que aconteceu, para daí começar os trâmites em conjunto com a corretora de seguros, em conjunto com a seguradora, e você ter sua indenização paga e seus direitos